Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães, e nesse breve vídeo, nós vamos ver um pouco aí o que está acontecendo na Ucrânia. Então, com o título Guerra na Ucrânia, Contextos, Histórias e Conflitos. Será mais assim, uma série de observações históricas, né? Por exemplo, os contextos, os antecedentes. Então, fazer uma breve viagem pela história para compreender um pouco do que está acontecendo lá. Existem outras abordagens, né? Você tem uma abordagem geopolítica, né? Tem muitas outras questões que poderiam ser colocadas. Eu vou fazer apenas alguns apontamentos históricos para que você possa ter uma visão mais ampla a respeito do conflito na Ucrânia. Em primeiro lugar, lá na Idade Média, né, você tem aí a formação do Principado de Kiev. Kiev, vamos lembrar aí, até hoje é a capital da Ucrânia, e o Principado de Kiev ele surge no século IX, reunindo vários grupos de povos, aí, principalmente os eslavos, os povos eslavos que formaram o Principado de Kiev são os antepassados, estão aí na origem dos russos, dos ucranianos e dos bielorrussos. Então, hoje ainda há esse discurso no leste europeu, né? Os russos tendo aí o Principado de Kiev como, vamos dizer assim, como no relato da sua origem, mas a Ucrânia e Belarus também vão invocar o Principado de Kiev como a sua origem. Inclusive, a cidade de Kiev, ela é chamada de a mãe da Rússia, né? Então, apesar de ficar hoje na Ucrânia, né, Kiev é chamada de mãe da Rússia. E esse principado ele vai durar até 1240, quando todo o Principado de Kiev foi invadido e conquistado pelos mongóis, que vinham da Ásia Central e que conquistaram aí boa parte da Ásia e do leste europeu no século XIII. Do século XIII para o século XX, você tem alguns momentos históricos, como, por exemplo, a formação de diversos reinos na região da Ucrânia, inclusive muitos reinos de maioria muçulmana. Isso aí você tem uma certa ligação aí, com a invasão dos mongóis e com também os contatos com o Império Turco. E no século XVII, a Ucrânia, a região da Ucrânia sendo conquistada e absorvida pelo Império Russo, condição que ficou até o século XX. No século XX, você tem a formação da União Soviética, a partir da Revolução Russa, em 1917, com a Ucrânia, né, continuando a fazer parte, antes era do Império Russo, agora parte da União Soviética. A partir da década de 40, a Guerra Fria, né, isso após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria vai confrontar Estados Unidos e União Soviética, e os dois países vão expressar sua rivalidade através da criação de pactos militares. Então, você tem os Estados Unidos criando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia em 1955. Duas organizações militares que rivalizaram ao longo aí da segunda metade do século XX. Até que em 1991 você tem o fim da União Soviética. Então, depois de muitas crises políticas, crises econômicas, entre outros fatores, você tem a divisão
da União Soviética em 15 países, sendo a Rússia o principal deles. Vamos lembrar, por exemplo, territorialmente, a União Soviética chegou a ter 22 milhões de quilômetros quadrados. Depois da sua divisão, a Rússia passa a ter 17 milhões. Os outros 14 países que nascem a partir da União Soviética ocupam os outros 5 milhões de quilômetros quadrados. A Ucrânia aí é um deles. Recentemente, você tem um avanço da OTAN ao leste europeu. Então, olha só, a União Soviética acabou, mas a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, não acabou. Ela existe até hoje e atualmente tem 30 países membros, inclusive 2 deles são vizinhos da Rússia, 2 deles aí fazem fronteira com a Rússia, são a Estônia e a Letônia, e vemos aí esse avanço, portanto, da OTAN rumo ao leste europeu, e isso gera alguns estranhamentos da parte da Rússia contra a OTAN. Já visto que a organização nasceu lá atrás como inimiga da União Soviética. E aí faz a gente pensar um pouco, nossa, mas a Ucrânia na OTAN, porque vocês com certeza viram notícias de que havia aí a possibilidade da Ucrânia se candidatar a uma vaga na OTAN, e isso a gente pode entender um pouco lá atrás, de contextos onde, após o fim da União Soviética, houve aí uma série de acordos, onde, por exemplo, a Ucrânia entrega seu armamento nuclear para a Rússia, e a Rússia se compromete a reconhecer a soberania e a independência da Ucrânia, e colocando também como condição que a Ucrânia não se aproximasse da OTAN. E aí, quando você vê a Ucrânia, em um dado momento, aí, se aproximando da OTAN, aí você liga logo também com a tomada da Crimeia. Nossa, mas que região é essa? A Crimeia fica no sul da Ucrânia, e ela foi tomada pela Rússia em 2014. A Crimeia, aí tem todo um contexto ali, de posição estratégica, a população, maior parte é de origem russa. Isso aí, aliás, é uma característica da Ucrânia. Você tem no leste da Ucrânia e na região da Crimeia uma população de maioria russa, e que politicamente tende a querer maior aproximação com o governo russo, enquanto no oeste você tem já a maioria da população ucraniana, e com vários grupos políticos com tendência a querer se aproximar do restante da Europa. E a tomada da Crimeia pela Rússia foi vista pelo governo da Ucrânia como, digamos assim, uma quebra de acordo. Então, a Rússia não está respeitando nossa soberania, não está respeitando nosso território, então nós também podemos agora então nos aproximar da OTAN. E aí, claro, aí envolve toda uma série de governos que a Ucrânia teve, aí governos pró-Rússia, governos contra a Rússia, governos do que chamamos de pró-europeísmo, ou seja, que defende aí uma aproximação maior com os países europeus. Então, entenda aí, por exemplo, o bloco da União Europeia, entenda também a OTAN. E isso vai culminar este ano com o reconhecimento de Donetsk e Luhansk como países independentes. São regiões que começaram a ter um discurso separatista a partir de 2014, são regiões com maioria russa na população, assim, de origem russa, e que esse ano, já num clima aí de tensões, regiões foram reconhecidas como independentes pelo governo russo.
Algumas questões, e aí, claro, vindo depois a invasão da Ucrânia, com o governo russo justificando que quer desmilitarizar, não quer que a Ucrânia se aproxime da OTAN, até deu também o argumento de que quer desnazificar a Ucrânia, ou seja, quer acabar com movimentos e grupos neonazistas na Ucrânia, porque esses neonazistas estariam matando e atacando russos no leste da Ucrânia. Isso aí, inclusive, entra aí algumas questões importantes em torno do conflito. A primeira delas, o Batalhão de Azov. É um batalhão formado em 2014, hoje é ligado ao Ministério do Interior da Ucrânia, e que tem dentro de si membros ligados à extrema-direita, ao neonazismo e à russofobia. Inclusive, vou falar daqui a pouco sobre a russofobia. E esse batalhão de Azov, já há algum tempo, aí, ele vem sendo acusado de atacar russos no leste da Ucrânia, então, e de ser acobertado pelo governo ucraniano. O que acaba até sendo aí um motivo para uma discussão mais ampla, porque o atual presidente da Ucrânia é judeu. E mesmo assim você tem aí esse batalhão acusado de ser acobertado pelo governo ucraniano, né? Mesmo tendo aí em seu meio membros que são neonazistas. Outro ponto a ser considerado, Vladimir Putin é comunista? Que a gente vê aí às vezes, alguns meios de comunicação ou nas redes sociais, o pessoal comentando, mas porque, nossa, isso aí, olha aí o comunismo assombrando o mundo de novo. Vladimir Putin, ele foi agente da KGB, o Serviço Secreto da União Soviética, nos anos 80, mas ao longo dos anos 90 ele se distancia do comunismo e em 1999 ele chega a fazer críticas duras ao comunismo, dizendo que Lenin, que foi quem liderou um dos líderes da Revolução Russa em 1917, Lenin não teve capacidade de iniciar a construção de uma grande Rússia e que o comunismo na União Soviética foi responsável mais pela quebra do país, por crises e para que a Rússia perdesse seu protagonismo no mundo. Então, são palavras aí de Vladimir Putin em 1999. E ele se distancia do comunismo para assumir uma postura ultraconservadora e também bastante religiosa. É um lado que talvez a gente aqui no continente americano não conheça tanto dele, mas o Vladimir Putin, ele é membro da Igreja Ortodoxa Russa, ele tem um padre da Igreja Ortodoxa como seu conselheiro espiritual, e isso vai se refletir, por exemplo, em algumas posturas, né? Por exemplo, na Rússia você tem uma perseguição muito grande contra a comunidade LGBTQIA+, e também até mesmo perseguição contra alguns grupos religiosos, principalmente as testemunhas de Jeová, e são reflexos de uma postura ultraconservadora, né, e um nível aí que inclusive atrai para ele alguns políticos de direita ou de extrema direita. Mas aí vem o questionamento, então por que ele tem apoio de governantes de esquerda? Vladimir Putin é um político bastante estratégico, ele sabe fazer o jogo político, então, nas suas relações internacionais, Vladimir Putin consegue usar a imagem de ultraconservador para atrair governantes de direita, mas também ele consegue usar, propagandear ainda o passado socialista da União Soviética como uma forma de manter apoio de governantes de esquerda.
Então, nas relações, né, comerciais, econômicas, políticas, etc., Vladimir Putin sabe fazer esse jogo. E aí, usando, por exemplo, a exploração da memória histórica. Né? Vladimir Putin ele sabe fazer isso. Por exemplo, em algumas falas dele, onde já se viu ele entendendo aí que russos e ucranianos seriam o mesmo povo, né? E aí ele vai apelar lá para aquela origem no Principado de Kiev, lá na Idade Média. Né? Você vê um discurso contra o Ocidente, e aí ele usa isso também para construir discursos em torno da promoção de um mundo russo. Né? O que seria esse mundo russo? Até hoje aí você vê especialistas discutirem o que seria esse mundo russo que Vladimir Putin já manifestou desejo de construir. Seria no sentido territorial? Seria no sentido cultural? E aí? E tendo Kiev como um lugar simbólico para os russos. Mais uma vez, aí, a gente volta à capital da Ucrânia. Né? Porque Kiev é em torno de 500 anos mais antiga que Moscou. Quando Moscou foi fundada, era uma vilinha. Né? Kiev já era uma cidade bastante desenvolvida, né? No século XIII, 14. E Kiev é chamada de mãe da Rússia. Né? Então, tem todo um aspecto simbólico em torno de Kiev para os russos. Por outro lado, Volodymyr Zelensky é um herói? O presidente da Ucrânia, na verdade, tem uma trajetória artística muito grande, né? Era comediante, e ele tinha um programa na TV ucraniana, um programa chamado Servo do Povo, onde ele encenava aí ser um político eleito presidente da Ucrânia. Né? Então, depois ele se lança candidato a presidente da Ucrânia numa onda que pegou vários lugares no mundo, uma onda de rejeição a uma velha política, surgimento aí de discursos de pessoas que se colocam como não políticas. Né? São pessoas que querem fazer uma nova política e que se desprendem de qualquer ligação com uma velha política. Então, você vê isso em vários lugares no mundo. Na Ucrânia, isso acontece também. Volodymyr Zelensky é eleito presidente da Ucrânia. Ele é de família judia, ele próprio, né, é judeu, e defende aí um pró-europeísmo. Então, ele defende uma aproximação com o restante da Europa, e ele cria um partido com o mesmo nome do programa em que ele se apresentava. Então, o Partido Servo do Povo é o chamado Partido Pega Tudo, ou seja, é um partido de centro que atrai políticos de várias tendências políticas, não tem assim uma ideologia certa, né? Uma ideologia bem definida. É um partido de centro que vai negociar com todos os lados, vai transitar para vários lados e vai atrair gente de todo lado. O chamado partido pega tudo. E aí, nesse contexto todo, você tem a russofobia. Já não é de hoje. Você vê, por exemplo, na Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Aí você vê, por exemplo, no cinema americano, filmes de ação, filme de guerra, tal. Na grande maioria das vezes, o inimigo era soviético, né? O inimigo era russo. E hoje em dia ainda se vê isso em alguns filmes. Né? O inimigo é russo. Né? E toda uma máquina de propaganda colocando aí imagens negativas a respeito da Rússia e do povo russo. Na verdade, a União Soviética também fazia isso na época da Guerra Fria. Então, e a Rússia ainda faz isso também. Ela constrói uma imagem negativa dos Estados Unidos e dos norte-americanos. Então, né, você tem aí uma guerra de discursos, uma guerra de propagandas. No nosso caso aqui, atualmente, você tem aí cancelamentos culturais, esportivos e artísticos acontecendo. Então, a seleção da Rússia
foi retirada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Atletas russos que são financiados pelo governo da Rússia foram retirados de competições esportivas. Artistas russos sendo tendo suas apresentações canceladas. Então, isso faz a gente pensar no significado simbólico dos cancelamentos. Então, até porque a Rússia valoriza muito a cultura e o esporte como forma de propaganda nacionalista. Então, por esse ponto, você começa a entender esses cancelamentos. Só que, por outro lado, faz pensar no seguinte: essa onda de cancelamentos, e aí acaba também justificando o nome russofobia, essa onda de cancelamentos acaba trazendo também, junto consigo, uma onda de preconceitos, de xenofobia contra os russos. Mesmo aqueles russos que não concordam com Vladimir Putin, mesmo aqueles russos que não moram na Rússia. Então, você tem traz aí, junto com essa onda de cancelamentos, uma onda também de xenofobia, que faz a gente pensar até que ponto, então, é legítimo esses cancelamentos. Né? Chegou-se ao ponto, por exemplo, de uma universidade europeia cancelar um evento que iria discutir a obra de Fyodor Dostoiévski, que morreu no início do século XX. Mas ele é russo. Então, quer dizer, chega ao ponto de fazer uma bobagem dessa, de querer cancelar querer cancelar aspectos da cultura russa que às vezes não tem nada a ver com Vladimir Putin, não tem nada a ver com o atual governo russo. Né? E a China nisso tudo? A China, a gente vê aí nos noticiários a China tendo uma postura assim, de dar alguma ajuda aos russos. Então, por exemplo, quando algumas bandeiras de cartão de crédito foram retiradas da Rússia, a China fez uma contrapartida aí para ajudar, mas a China tem tentado manter uma posição de quem quer ser uma forte mediadora a nível internacional. A China tem se posicionado pela negociação, tem feito críticas ao Ocidente? Tem. Tem feito críticas especificamente aos Estados Unidos? Tem também. Mas a China sabe que essa guerra na Ucrânia mais atrapalha do que ajuda os interesses econômicos e comerciais chineses no leste europeu. Ainda mais aí já se fala numa nova rota da seda, ou seja, um novo, digamos assim, um novo momento aí de investimentos e comércio entre China e Europa. Então, a guerra na Ucrânia mais atrapalha do que ajuda esses interesses. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm se posicionado também pelo diálogo. Os Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos têm recebido muitos apelos da Ucrânia para enviar armas, enviar soldados. Outro dia aí, Joe Biden, presidente norte-americano, já falou que não é do interesse dos Estados Unidos uma terceira guerra mundial, mas os Estados Unidos têm liderado aí uma onda de sanções. Então, foram colocados vários bloqueios contra a Rússia, muitos bloqueios, e bloqueios aí quanto à importação, exportação, comércio, transação financeira, etc. Muitos bloqueios, e os Estados Unidos têm incentivado os demais países a também colocarem bloqueios contra a Rússia para prejudicar economicamente a Rússia, e os Estados Unidos têm mantido essa posição. E o Brasil?
Brasil tem... o Brasil, ele até agora tem mantido uma posição de... na ONU, até chega a votar a favor de resoluções que condenam a invasão. Mas diplomatas e o governo brasileiro não falam, não condenam diretamente o Vladimir Putin, né? Tem preferido manter aí uma posição de imparcialidade. Até porque o Brasil também tem muitas relações comerciais com a Rússia, né? Houve aí, por exemplo, uns dias antes da guerra, a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, né, entre outras coisas, para negociar fertilizantes. Então, tem sido... O Brasil tem mantido essa posição. O Brasil não colocou nenhuma sanção contra a Rússia, nenhum bloqueio, nem para exportação, nem para importação, nem para qualquer outro tipo de atividade. Mas o Brasil já tem sofrido, assim como muitos outros países, as consequências econômicas da guerra. Né? Você tem, por exemplo, a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Então, a guerra, e com todos os bloqueios colocados contra a Rússia, já elevou o preço do barril de petróleo a patamares que não se via há muito tempo. E isso se reflete no aumento dos combustíveis aqui no Brasil, e aí, por extensão, acaba aumentando o preço de muitas outras, né, dos produtos em geral. Então, né, nós temos sofrido aí já consequências econômicas do conflito na Ucrânia. Né, e vemos essas consequências em vários níveis, né? Seja na produção de eletrônicos, na produção de trigo, na produção de fertilizantes. Então, que dependem muito da Rússia, dependem muito da Ucrânia, dependem muito de Belarus, tem sido aí aliado número 1 do governo russo nos ataques à Ucrânia. E outros países? Aí você tem, né, aqui a gente destaca, por exemplo, o fato de que boa parte dos países ao redor do mundo não colocou nenhuma sanção, né, contra a Rússia. Né? Os Estados Unidos têm liderado, né, essa posição aí de incentivar os demais países do mundo a bloquearem a Rússia economicamente, comercialmente, mas até agora a maioria dos países, em especial você pega ali na Ásia, no continente africano, na América Latina, na Oceania, né, a maioria dos países não tem colocado sanção nenhuma, né, contra a Rússia. E temos aqui, portanto, assim, né, essa breve contextualização, né, histórica, para vocês entenderem um pouco mais aí do conflito na Ucrânia, que a nossa posição seja de defesa da paz, né, que haja realmente negociações, que se parem os ataques, porque tem envolvido morte de civis inocentes, e que se chegue a acordos né, em relação a isso. Claro que aí nós temos todo um contexto geopolítico também, que ajuda a pensar sobre a guerra na Ucrânia, e inclusive, né, quanto a isso, né, recomendo a vocês que busquem informações, que realmente procurem saber, né? Eu trouxe aqui aspectos históricos, um pouco de contextualização, mas procurem mesmo, né, outros aspectos aí que ajudem a compreender melhor a guerra na Ucrânia. Muito obrigado. Então, em ucraniano, spasibo, em russo, spasibo. Até uma próxima.